Vamos conversar sobre a campanha contra o Brasil promovida pelos Estados Unidos, o imperialismo yanqui, e com a grata satisfação de ter aqui o nosso querido ex-governador, ex-senador Roberto Requião. Hoje é um dia muito especial, né? Dia em que começa o julgamento dos líderes golpistas, né? E que pela primeira vez oficiais de alta graduação das nossas Forças Armadas estão sendo julgados pela Justiça Civil. Isso é histórico. Em um movimento sem precedentes na política brasileira, figuras como Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo têm liderado uma campanha em solo estadunidense para deslegitimar as instituições democráticas do Brasil e pressionar por intervenção com o objetivo claro de libertar Jair Bolsonaro da prisão, onde está sendo julgado por crimes como o atentado contra o Estado Democrático e associação criminosa. Esses grupos buscam apoio de congressistas e organizações conservadoras dos Estados Unidos, difamando o Supremo Tribunal Federal e o sistema eleitoral brasileiro, né? Circulando com fake news, tal, através de discursos que distorcem fatos e promovem narrativas de perseguição política. Eles não apenas atacam a soberania nacional, mas também tentam transformar um caso judicial interno em uma causa internacional, desconsiderando as decisões da justiça brasileira e os princípios de autodeterminação dos povos. A campanha, encabeçada por bolsonaristas radicais nos Estados Unidos, levanta uma questão grave. Até que ponto a lealdade partidária pode justificar a sabotagem da imagem do Brasil no exterior? Enquanto Eduardo Bolsonaro se reúne com figuras marginais do Partido Republicano para pedir sanções contra autoridades brasileiras, Paulo Figueiredo utiliza plataformas digitais para espalhar desinformação sobre supostas fraudes no sistema jurídico do país. Esse movimento, porém, tem sido amplamente rejeitado por diplomatas, juristas e até por parte da comunidade brasileira nos Estados Unidos, que enxergam na iniciativa um ato de traição à pátria e um desserviço à democracia. A pergunta que fica é: essa estratégia desesperada irá acelerar a libertação de Bolsonaro ou apenas exporá o isolamento político de seus aliados, tanto no cenário nacional quanto internacional? Paralelamente, temos o tarifaço de Trump, né, com o intuito de castigar o Brasil por seu desempenho entre os países do BRICS. Em matéria que publicamos aqui na Diálogos do Sul Global, mostramos que a iniciativa da Casa Branca foi um tiro no pé, né, fadada a produzir efeitos negativos como inflação e estagnação econômica mais nos Estados Unidos do que no Brasil. Na questão da carne, por exemplo, né, os Estados Unidos comprava 7.500 quilos, foi substituído por México, comprando 10.000 quilos. Para falar do assunto, eu converso
como ex-deputado estadual, prefeito de Curitiba, senador e governador do Paraná por 3 vezes, Roberto Requião. Vocês sabem que a TV Diálogos do Sul Global é uma voz do Sul Global aqui no YouTube, lutando pela libertação dos povos e contra o imperialismo. Quer fortalecer essa rede de resistência? Clique em Seja Membro aqui embaixo do vídeo e conheça nossas 3 faixas de apoio. Apoio solidário, contribuindo com o valor de R$ 4,99. Olha aí, hein? Membro da Resistência, contribuindo com R$ 19,99. Ou seja um guardião do Sul Global, contribuindo com R$ 49,99. Junte-se a nós. Participe de sorteios e receba conteúdos exclusivos. Sua contribuição é essencial para manter viva essa voz de luta e transformação. Além disso, você pode contribuir com um Pix de qualquer valor. Aí é só digitar lá pix@dialogodosul.com.br ou faça agora mesmo aí um superchat, que a gente lê em seguida. Requião, em nome da Diálogos do Sul Global, eu agradeço a sua presença e lhe dou as boas-vindas. É uma honra para nós ter você aqui como um militante, né? E, para começar, como você avalia o impacto que o tarifaço de Trump e esse movimento da família Bolsonaro tem na imagem do Brasil no exterior, especialmente em um momento em que o país tenta se reposicionar diplomaticamente após os anos de isolamento bolsonarista? Ana Bravo, eu não concordo muito com a análise que você fez. Eu vejo o discurso do Lula maravilhoso. Independência, a soberania, eles podem retalhar os Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, o Brasil já vendeu a Petrobras, Ana Brava. 64% da Petrobras já é privada. Ela foi vendida lá atrás pelo Fernando Henrique e, mais recentemente, pelo Lula. E aquele presidente baiano. É isso que está acontecendo. Eu estou vendo o grito da soberania, o apelo para a gente ir às ruas. Eu já fui eleito presidente de um grupo de soberania que parte do Rio de Janeiro, com um pessoal antigo que militava com a gente no Brasil inteiro. O presidente de honra sou eu. O presidente de fato é o filho do João Goulart. Agora, eu vejo o Brasil fazendo leilão de províncias de petróleo agora. Que soberania é essa? Que tapeação é essa? É claro que o Lula não gosta muito do Trump. Agora, o que o Trump está fazendo? Está tentando recuperar a capacidade produtiva do país dele de uma forma alocada. Ele é um doido. Mas ele está tentando fazer os Estados Unidos readquirir a sua capacidade produtiva, o emprego da ciência, da tecnologia, desesperadamente. E essa encrenca com o Brasil não passa disso. Eles querem o domínio do petróleo. Eles querem o domínio das empresas que podem ser produtivas e podem nos levar ao desenvolvimento. Mas a reação interna do Brasil, Canabrava, não existe. Que reação interna é essa que concorda com a venda da Eletrobras? Aí o Lula fazendo um acordo sob a guarita do Supremo Tribunal Federal para consolidar definitivamente a privatização da Eletrobras. É uma loucura isso. E aqui no Paraná, o governo do Lula, junto com o Rato, que é o governador, vendeu a Copel, que era a melhor empresa energética do país. Empresa fantástica. Sei disso porque eu fui governador 3 vezes.
Então, nós estamos vendo uma tapiação, uma ilusão danada. E nada no sentido de recuperar a capacidade produtiva do Brasil, a soberania, a independência. Nada para recuperar os direitos trabalhistas que foram fulminados entre Bolsonaro e Michel Temer. Então, eu acho que nós estamos vivendo uma tapiação. Não é uma luta clara pela independência e pela soberania do Brasil. Nós estamos vendo uma enrolação. Vamos fazer passeata, vamos fazer isso e aquilo, mas continua a política econômica a pior possível, com o calabouço. Como é que pode haver desenvolvimento com esse calabouço absurdo? Nós estamos vivendo uma enrolação, Canabrava. Grande enrolação. Isso me aborrece muito, porque não é uma luta consequente a favor do Brasil. Independência, soberania, direitos trabalhistas desapareceram completamente. O Haddad está aí vendendo em parcela tudo que pode do Brasil e o Lula concordando com isso tudo. Então, o Trump lá fazendo o que ele acha que deve para salvar os Estados Unidos, de uma forma estúpida, absurda, grosseira. Mas ele está defendendo a política americana. E nós estamos defendendo o quê? Com essas privatizações, essas vendas todas. É o que eu lhe pergunto, Canabrava. Estamos defendendo o quê? Pois é, soberania é aviltada nesse momento aí pelos Estados Unidos, né, através do trumpaço aí, ou tarifaço, né? Ele acende essa chama que a gente pode explorar, né? Explorar para mostrar aí o inimigo principal da humanidade, que é o imperialismo, e principalmente dos Estados Unidos, né? Então, esse movimento em favor da soberania pode ser aproveitado para educar a população, Requião. Mas educar a população vendendo províncias de petróleo no meio da crise? Educar a população com a venda de 64% das ações da Petrobras? Então, tudo isso tem que ser dito, né? Tudo isso tem que ser dito. Toda hora diz que a Petrobras é a grande empresa do mundo e tal e coisa, mas está sendo vendida pelo governo federal. Que ilusão nós estamos vivendo? Está faltando uma briga séria pela soberania, pelo nacionalismo e pelo trabalhismo. Os direitos dos trabalhadores desapareceram. Você viu alguma manifestação do atual governo a favor do direito dos trabalhadores? A não ser essa tapiação de não cobrar imposto de renda até 5 salários mínimos? Nada. Nada. Isso. Não digo que seja mal no momento, mas não é a solução. A solução é a retomada do crescimento brasileiro, solução é investimento na educação, na tecnologia, nada disso. A política do arcabouço é uma vergonha, Canabrava, uma vergonha. No começo eu até achei que seria a solução para uma arrancada no momento, mas não era arrancada, é a definitiva. Estão entregando o Brasil aos pedaços. E depois vem o BRICS e tal. É claro que é bacana o BRICS, mas eu não tenho preferência nesse sentido. Eu quero que a preferência estabelecida seja pelo Brasil, não é pela China, nem pela Rússia. É claro que nós temos que ter simpatia com eles. Eu tenho uma simpatia enorme pela China, por sua política, com o que eles têm feito. Mas o nosso compromisso tem que ser com o nosso país. Não mais nem menos do que isso. E não está acontecendo isso. Vamos fazer uma marcha, vamos fazer uma manifestação. Você dá uma olhada, silenciosamente o governo federal está vendendo as províncias petroleiras. E daí? Vamos acreditar no quê? Vamos acreditar no quê, né? Então, mas olhando o cenário internacional, né, está sendo realizado nesse momento
aí a reunião de cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, né? Aí onde a China, a Rússia e a Índia, né, selaram acordos de cooperação. A China com a Rússia já tem acordo que eles chamam sem limites, né? O que é muito importante, o que faz desses dois países uma grande potência militar, né? Agora se junta a Índia, que é o país que já nos próximos anos vai ser o país mais populoso do mundo, né? E essa reunião aí tem mais de 20 líderes de países da Ásia e 20 estadistas aí reunidos para pensar em segurança. Segurança diante do poder do Ocidente, através de uma nova ordem econômica. Como é que você vê isso? Eu vejo isso como muito importante. Mas e a segurança nossa onde é que fica? O que é que a China quer com o Brasil? Está aí comprando portos, comprando jazidas, comprando minas. Bom para nós isso? Não acho que seja. Aqui no Paraná, compraram o Porto de Paranaguá agora. Na minha opinião, o melhor porto do Brasil. A China comprou. Como assim? E o Estado brasileiro, ou seja, o Lula e o governo do Paraná, venderam. Onde é que está o nacionalismo? Onde é que está o início de um processo de desenvolvimento claro? Não existe. Nós estamos perdidos nesse jogo todo. Falta um projeto nacional para o Brasil. É a mediocridade absoluta do governo. Aqui no Paraná, Canabrava, é mediocridade absoluta. O pessoal do governo não tem nada na cabeça. É um pessoal ignorante, fazendo só negócio, negociatas, ganhos de dinheiro aqui e ali, mas vão entregando o Brasil. Vão entregando completamente. Nós estamos sem projeto nacional, isso é o fundamental. Não adianta a gente sair por aí fazendo passeatas pela soberania, como eu fiz a minha vida inteira, quando, na verdade, as pessoas beneficiárias dessas passeatas estão vendendo o país. Não tem projeto. Estamos absolutamente sem projeto. O Trump é enlouquecido. Eu acho que esse cara cai mais dia, menos dia. Não é possível tanta loucura. Mas, dentro da loucura dele, ele está tentando retomar o crescimento perdido dos Estados Unidos. Eles apostaram na mão de obra barata da China e, de repente, a China assimilou tecnologia, cresceu em tecnologia e não precisa deles mais. E está, do ponto de vista do comércio mundial, uma potência absolutamente incrível. Mas não é isso que vai resolver o problema brasileiro. Projeto de desenvolvimento nacional, de educação, de tecnologia, de crescimento. As empresas brasileiras, públicas, desenvolvimentistas, estão sendo todas vendidas. E o Lula fica rindo e fazendo discursos empolgantes. Mas está vendendo. Está vendendo a Eletrobras. Ele reclama da Eletrobras. Ah, meu Deus, fizeram assim, fizeram assado. Mas ele continua fazendo a mesma coisa, não há uma reação. O governo dele é um governo vendilhão. É sem projeto nacional brasileiro. É isso, a gente tem reclamado com insistência, né? A nossa linha aqui, a gente tem reclamado um projeto nacional que nunca tivemos do PT, nos governos petistas, nem dos governos que não foram do PT, né? O PT é quem mais governou esse país na República. Você veja aqui no Paraná.
o PT, junto com o governo, vendeu o Porto de Paranaguá. Vendeu as estradas, fez uma concorrência de pedágio, que o primeiro grande lote foi vendido para um empreendimento das Ilhas Caimã, paraíso fiscal. Lula vendeu as estradas do Paraná para as Ilhas Caimã. O que você quer que eu diga disso? Que eu saia por aí fazendo passeata e dizendo viva Lula? Vamos reelegê-lo? A esperança que eu tenho é que a condenação do Bolsonaro seja rápida, radical, e a gente possa ter a oportunidade de novamente discutir o Brasil. E acabando com essa história de bipolaridade, é o Lula ou é o Bolsonaro? Tem que ser o Brasil, tem que ser proposta para o país. Nós temos que retomar esse tipo de discussão. O Congresso é uma vergonha, é uma mediocridade absoluta. Claro que temos algumas exceções lá dentro, mas é uma mediocridade absoluta. E talvez esse julgamento abra a possibilidade de sairmos dessa esparrela de bipolaridade. É Lula ou Bolsonaro? Prefiro o Brasil. Sim, mas com quem, né? Nós estamos muito mal veja quem são os presidenciáveis aí, né? São ridículos. O rato que você mencionou aí, né? O capitão do Exército, Tarcísio, que governa São Paulo, também é mais entreguista do que o Lula. E ainda diz que, se eleito, vai indultar o Bolsonaro. Pode indultar? Pode libertar um sujeito condenado pelo Supremo? Do ponto de vista jurídico, não poderia. Esse crime não seria indultável, mas pode. Pode tudo se tiver apoio popular. E tem apoio da Globo, das grandes redes, todo mundo protegendo o entreguismo. O arcabouço é um crime contra o país, continua valendo. Uma verdadeira loucura. Não existe mais investimento no país. É dinheiro para pagar uma dívida que nunca foi auditada nem corrigida. Nós estamos numa entaladela por falta de lideranças que defendam claramente o Brasil e tenham um projeto de desenvolvimento. Tá aí o pessoal esse movimento pela soberania, qual vai ser o foco dele aí? E qual o objetivo de vocês, né? O objetivo desse movimento, pelo pessoal que está puxando, é reeleger o Lula, que vai continuar privatizando e entregando, dizendo que está numa circunstância que limita a sua possibilidade de governar para o país. Nós estamos numa entaladela. Os discursos do Lula são fantásticos. A prática é terrível. Que deu Jorge aí? Agora sim. Botar o Requião no centro da tela. Mas o movimento, você é presidente de honra, né? E o João Vicente, que é filho do João Goulart, é o presidente executivo, não é isso? É isso. Pelo menos um dos movimentos, tem vários. Fala um pouco aí o que é esse movimento. O movimento é isso, é a tentativa de levantar a consciência nacional e soberana. Mas não está funcionando. Você vai ver uma passeata do movimento, uma reunião, os caras que estão no movimento venderam aqui no Paraná Copel, estão vendendo a Sanepar. Eles são nacionalistas do quê? Fraudes. São os caras que estão tentando resolver um problema eleitoral, reeleger o Lula de novo, mas sem proposta alguma para o país. Mas o movimento não pode exigir que haja um projeto nacional? Seria bom que exigisse, é o que eu espero, mas não tem força para isso, não tem
não tem o pressuposto de realizar essa proposta. Daí aparece o Dirceu e diz, não, daqui a 12 anos nós seremos nacionalistas. Ora, bolas. É como dizia a Claretta Petassi para o Mussolini, não me venham de borzeguins ao leito. Não me venham de borzeguins ao leito. A Claretta acabou enforcada com o Mussolini também, quando caiu o fascismo na Itália. Mas aqui a coisa é o Dirceu, não. Estamos num governo de extrema-direita, vai demorar 12 anos para sair. 12 anos não sobrou nada da independência nacional. Não há nada mais para vender. Aliás, que 12 anos, nada. Rapidamente liquida o país. Então é esse o problema. Nós precisamos da defesa do Brasil num projeto nacionalista, soberano e trabalhista. Recuperar o getulismo, né? O trabalhismo, o getulismo. Eu queria você o getulismo de forma absoluta, mas as inspirações nacionalistas, sim. Olha a comparação do getulismo com a venda da Petrobras de hoje. Uhum. A Petrobras está 64% vendida. E o Lula vendeu agora províncias da República num leilão. Como é que pode falar em nacionalismo? E não sai uma notícia numa Globo. Só nós é que denunciamos. Não. Só nós é que denunciamos. Só nós com os nossos cabelos brancos aqui. Só nós é que denunciamos. Vamos ver aí. Olha aí, a Simone Cavalcante. Boa tarde, grande Roberto Requião. Gostaria de perguntar sua opinião sobre a política de defesa do governo brasileiro, tendo em vista o cerco à Venezuela. O Brasil deveria se preparar melhor? Canabrava, do ponto de vista militar, nós não existimos no Brasil. Nós não temos forças armadas capazes de enfrentar qualquer país razoavelmente desenvolvido militarmente. Agora, o Lula se recusou a reconhecer a eleição da Venezuela. Não queria. Tudo bem. Mas ele reconheceu em meia hora a eleição do Equador. Que se a da Venezuela teve algum problema, a do Equador teve todos. E nós reconhecemos rapidamente. O que está acontecendo? Por que acontece isso? Daí vem o discurso porreta em defesa do nacionalismo. Daí vendem as províncias de petróleo. Será que o pessoal que está nos escutando sabe que recentemente, a coisa é de 15 dias, venderam as províncias de petróleo da União num leilão? Falando de nacionalismo, a Petrobras é a nossa, a Petrobras é a melhor empresa do mundo. A Petrobras está tendo lucro porque está cobrando tarifas absurdas do custo do combustível para o consumo interno do Brasil. Cobrando tarifas absurdas. Aí dá lucro. 1 litro de petróleo ou de diesel custa, na produção, extração e processamento, $1. R$1, perdoa. E você vai no posto pagar 7. Percebe isso? De R$1 para 7. Então, é claro que a Petrobras está tendo lucro, mas o lucro vai para quem? 64% da Petrobras está sendo privatizada. Está privatizada. Está, vai para negociada na Bolsa de Nova York. Né? Em São Paulo também, mas para estrangeiros. Então é isso. E daí vem o discurso. Vamos fazer passeata contra o imperialismo. E ao mesmo tempo entregam a Petrobras e cobram do povo brasileiro R$7 por um petróleo de custo de 1. Sim. E botam na televisão propagandas lindíssimas. A melhor empresa do mundo, a Petrobras. A mais eficiente do mundo. Para quem? Para os seus acionistas, não para o Brasil. Então, nós estamos numa entaladela e precisamos esclarecer isso tudo para podermos avançar. Certo, para isso que a gente
né? Com todas as limitações, está batendo um papo aqui no seu Diálogos do Sul. Então, o André Ribeiro, boa tarde. Queria saber a opinião sobre como fazer a extrema-direita parar de crescer, já que hoje ela é maioria ideológica e cada vez mais engole o centro da sociedade. Eu não penso assim. Eu fui senador 2 vezes. Se o governo tiver um projeto nacionalista, a tal maioria e um centro sem muita inteligência desaparece. Eles tendo um projeto brasileiro, uma boa parte segue o Brasil. Nós estamos sem apoio porque não temos projeto. Esta é a verdade. O resto é conversa mole que o pessoal repete, como repetiram nessa pergunta agora. Gabriel Duarte, o que você acha que pode acontecer com o Brasil se Trump continuar nessa empreitada? O Brasil pode sobreviver sem os Estados Unidos? Claro que pode. E a empreitada que o Brasil está hoje é entreguista. A venda do petróleo é entreguista, a venda da Eletrobras é entreguista. A venda da água, que vai faltar logo mais adiante no mundo, é entreguista. Nós estamos entregando o Brasil sem projeto nacional. A água já está faltando aqui em casa. De noite não tem água. Eles cortam. Quando falta água, eu tomo uma cana ainda. Uma caninha, cara brava. Isso, eu também, eu tomo todo dia. Para poder me manter saudável. E uma cana envelhecida 11 anos, em Carvalho. Uhum. Mas é que nós estamos sem projeto, nada. A verdade é essa. O resto é conversa mole. Claro que a proposta dos BRICS, a multipolarização do mundo, é boa. Mas o Brasil não tem que aderir aos BRICS, porque se ele não tiver projeto nacional, os BRICS servirão para defender os interesses da China, da Rússia, da Índia, e não do Brasil. Sem projeto, nós seremos um pêndulo desse processo sem nenhuma distinção, sem nenhuma importância. Agora, a ideia em si é boa. Sim, vai mudando a correlação de forças. Não acredite em Trump e Bolsonaro. O Trump não quer saber de Bolsonaro. Eles querem o Brasil, o domínio das riquezas naturais do Brasil. Os sais minerais estratégicos, o petróleo, a água, o domínio da estrutura toda. É isso que eles querem. E nós estamos entregando. O que o meu amigo Haddad fala para defender o interesse nacional, que você já escutou até hoje? Nada. Nada? Está brincando de... Como é que é o nome daquele troço? De arcabouço. É isso, doutor. Temos que discutir. Isso que nós estamos fazendo aqui é o que nós podemos fazer. Alguém vai escutar. Muita gente vai discordar, mas alguém vai perceber o que nós estamos passando e o que acontece com o nosso país. Aí o Diego Casagrande, né? O grande problema do Brasil com os Estados Unidos é que já vendemos muitos ativos aos americanos. Agora ficamos nas mãos dos mesmos americanos. É isso. Mas não é só aos americanos que nós estamos vendendo ativos. A China está comprando muitos ativos econômicos no Brasil. Muitos. Muito. Porto de Paranaguá, aqui no Paraná. Imagina. Aí o governador aqui vender o melhor porto do Brasil para uma empresa americana, a Cargill.
e vender para uma chinesa o porto de container. Por quê? Será que o Paraná não pode embarcar e desembarcar container? Não temos capacidade para isso? Não podemos acionar um transponder do cais do navio até o embarcador? É horrível isso. E esse rato que está aqui é de uma mediocridade absoluta e com propaganda incrível. Eu não digo que é mau sujeito, nem que é bom sujeito, é medíocre. Não tem visão do mundo, do desenvolvimento, não tem visão do país. E é candidato a presidente da República, né? Pois é, sem proposta, sem nada, é uma tapeação publicitária. E exatamente o que acontece com todos os que são candidatos, né? E aí o que sobra para a gente é o Lula. Não é bem assim. Você diz que sobra para a gente é o Lula. Para mim, não. Para mim, antes de tudo, está o Brasil. Esse medalha, eu até sou amigo do Lula, gosto dele, tudo pessoalmente. Mas não é isso. Nós queremos um projeto para o Brasil. Essa conversa que não sobra nada, então, é o Lula, para ele continuar vendendo o país? Não. Vamos ver aí. Bárbara Hiroshi Tabata. Requião, você acha, então, que Lula, se abrisse a perna a Trump, deixaria a gente em paz? É claro. É claro. Se tivesse entregado de cara a Petrobras inteira, não tinha havido nem golpe, nem Bolsonaro, né? Agora, precisamos de um projeto nacional, nacionalista, desenvolvimentista. Já viu que a palavra desenvolvimento acabou no Brasil? O Haddad não sabe o que é isso mais. O jogo todo é o arcabouço e o investimento privado. O mercado... e o déficit primário. E o déficit. O arcabouço tentando resolver o déficit primário e acabando com o país. O déficit primário nunca foi auditado. A dívida nunca foi auditada. Vamos ver aí que mais que temos aqui. Carolina Ruth, olha aí, essa Carolina do PSOL lá do Rio, ela é ótima. Requião, sempre te achei um trabalhista moderno. Você é a favor da pauta de luta contra a escala 6x1? Acha que deveria ser pauta central desse governo num momento de enfrentamento? É outra ilusão. Estou vendo mais uma menina iludida. O mundo moderno está adotando o fim da pauta 100x1. É claro que ela é boa, claro que temos que ser a favor, mas isso não é um projeto nacional. Somos a favor, devemos lutar por isso também. Mas não é isso que vai resolver o problema do Brasil. Não é o problema da internacionalização de todos os ativos econômicos do país que vai resolver com pauta 6x1, 4x1 ou 3x1. Não é por aí. Agora sim, somos a favor da pauta 3x1. É civilizada. A Paola Holiday aí. Você acha que, boa noite, pessoal, aí, acha que o Bolsonaro, sendo preso, vai ter uma reação violenta pela extrema-direita? Como conter isso? Não. Vai haver reação alguma. Vai haver a história do Tarcísio. Se eu me eleger, eu proclamo a anistia do Bolsonaro imediatamente. Mas isso é uma jogada eleitoral. Bolsonaro
é pauta fora da preocupação nacional. Não existe mais Bolsonaro. Existem os interesses econômicos que se valem aqui e ali numa situação como essa. Esqueça Bolsonaro, Canabrava. É. Sim, sim. O Bolsonaro foi uma criação para diversionismo, né? E surgiu dos erros que nós cometemos. Os erros do PT, os erros do Lula no governo. O que é que tem a ver o Bolsonaro com a venda da Petrobras feita pelo Lula e pelo Fernando Henrique? Pois é. O que é que tem a ver o Bolsonaro a ver com a venda do Porto de Paranaguá? Estados Unidos e para a China aqui. Então, eu não sabia que o Porto de Paranaguá tinha sido vendido. Ninguém falou disso, né? Não tem. A imprensa oculta tudo. Para Cargill, o terminal de grãos, que é um dos maiores do país, e para a China, o terminal de contêineres. Para Cargill, né? Olha só. E vão vender também as tais jazidas da Foz do Amazonas, né? Querem vender tudo. Você viu a briga pelo direito do Brasil extrair petróleo da lateral do Amazonas? O Lula fez discursos incríveis. É o Brasil e tal. O dia que concederam a licença, o Lula pôs em leilão e vendeu para capital estrangeiro. Você percebeu isso? Tudo foi vendido por antecipação ao capital estrangeiro. Então, que história de nacionalismo é essa? Que história de Petrobras brasileira é essa? Petrobras não é brasileira. 64% é estrangeira. Quem manda lá? Capital estrangeiro manda na Petrobras. Sim. E o Haddad quer vender mais ainda, jazidas e tudo, para pagar tal déficit primário. Uma loucura. Vamos lá, o Chuck Siqueira. Viu que o senhor foi para o PDT. É o único partido, Canabrava, que ainda dá um espaço para você tentar discutir, forjar um projeto nacional e estadual. O senhor será parte dessa mudança? Por qual projeto pós-Ciro Gomes? O Ciro está aí com ideias interessantes e alguma coisa que eu não consigo entender até agora. Mas o importante é discutir o Brasil. Espaço para discutir, forjar um projeto nacional. E não é bem assim como perguntaram qual. Eu não sou o oráculo do país. O país é que tem que pensar. A gente junto, discutir. O Ciro até que teve um projeto quando foi candidato, né? Era o único que tinha um projeto nacional. Foi o Ciro. É mais ou menos nacional, né? Eu nunca achei muito nacional, não. E que o Ciro tampouco é. Agora, ele mexeu com o Brasil, ele é importante na política brasileira. O pessoal diz que o Ciro vai sair do PDT. Bobagem, ele é importante para o Brasil. A discussão que ele faz é importante. Agora, de repente, está se manifestando contra uma senadora, chamando de prostituta, outra. Que bobajada é essa, Canabrava? Que tolice. Mas, porém, todavia, contudo, eu acho que o PDT nos abre um espaço para começar a discutir o país e colocar propostas. E daí aparece o Piteu e diz, não adianta. Nos próximos 2 anos, o Brasil estará na mão da direita. Ai, cáspita. Já está na mão da direita. Direita domina o Congresso. Qualquer coisa que põe em votação lá é 300 a 100. É um rolo compressor no mínimo de 300 votos que tem
aí a bancada ruralista, a bancada da bala, bancada da Bíblia. Eles, no mínimo, 300 votos eles têm. Nós, quando conseguimos muitos votos, a gente consegue 100 votos, no Mas máximo. era assim há muito pouco tempo. Eu estava no Senado e não era assim. Não era assim, com propostas consequentes, o Brasil podia se levantar, se mobilizar. É isso que nós precisamos. Proposta clara a favor do país, claramente a favor do país, do nosso crescimento econômico, dos nossos trabalhadores, da nossa educação de verdade. Estão privatizando tudo, estão entregando a educação. Estão botando sargento da polícia tomando conta de escola pública. Que tal botar professor no comando do batalhão? Pois é. E esse negócio da escola militar entregue para os militares, aqui em São Paulo está um horror isso, que os caras estão estraçalhando com a educação aqui, a dupla que governa o Estado e Depois eu vejo a pergunta que eu puseram aí, Calabrava. Luiz Lonhe. Luiz Lonhe. Radicalização. Onde é que tem Luiz Projeto Lonhe? Nacional Onde é que ele viu com a radicalização? política, né, o Luiz Lonhe, aí, Projeto Nacional com a política tão contaminada pela radicalização, não existe consenso, não existe continuidade, não existe líder que una a esquerda. Onde é que ele viu radicalização com o Lula vendendo a Petrobras, vendendo o porto, desprivatizando o Brasil e entregando nossa economia? Com apoio de toda a mídia, de todas as televisões e tudo mais. Parece que o Lula não gosta do Trump. Você gosta? Mas não se trata de gostar do Trump ou não. Precisamos de um projeto brasileiro. Vamos ver se a gente consegue elaborar esse projeto. Dentro do PDT, nós vamos tentar. Eu lembro que o PDT já teve um projeto. Já teve o Brizola. Já Pois teve além de defeitos, mas era muito diferente dessa esculhambação que nós estamos vivendo. Saudade do Brizola, né? E tinha um projeto nacional escrito. Precisa recuperar isso. Uhum. É isso, Canabrava. Canabrava, eu estou sendo chamado aqui pelo pessoal para terminar uma discussão política que nós começamos hoje à tarde aqui em casa. Até onde vamos com esse nosso papo gostoso? Então, vamos ver aí se você concorda, a gente encerra então, né? Eu te dou a palavra para você se despedir e deixar um recado aí para a turma. Valeu, minha gente. Nós temos que entender que o nosso país está sem projeto. Nós temos que entender que essa polarização está nos levando à direita. A entrega do patrimônio nacional, do comando do Brasil. Vocês vejam o que aconteceu com a Venezuela. Ela foi rejeitada. O Equador foi aprovado em meia hora. Como é que a gente pode entender isso? Nós temos que começar a pensar realmente em projetos. Petrobras tem que ser brasileira. A água tem que ser controlada pelos interesses nacionais. O ensino não pode ser privado. É uma estupidez isso. Tem que ser levantado. Sem uma base de educação, nós não teremos a possibilidade de realizar um projeto nacional. Nós podemos fazer tudo isso. E eu, pessoalmente, acho que dentro do que se nos apresenta, essa entrada que nós fizemos no PDT nos abre a possibilidade de uma grande discussão do Brasil, sem essa polarização tola que é a favor do fulano e do ciclano. Mas e o país, onde é que está? Onde é que estão os trabalhadores? Onde é que está o desenvolvimento nacional? A favor de um projeto nacional sem personalizar nada. É que você vota em quem? Eu voto em quem tiver um projeto para o Brasil. Eu entro na campanha por isso. Eu não estou afim dessa brincadeira de
fulano é indispensável, ciclano. É claro que na outra eleição eu entrei a favor do Lula de cabeça, sem nenhum arrependimento. Era o que era possível fazer. Hoje podemos fazer mais. Então vamos fazer. Vamos à luta, Canabrava. Vamos à luta, é isso aí. A luta é contínua e temos que seguir na luta. Muito obrigado, Requião. Eu que agradeço. Um abração para você. Tá, um grande abraço.